Graças e paz, igreja. Amém. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas queria trazer uma mensagem rápida à igreja. Paulo, na primeira carta que ele escreve aos irmãos em Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis que pisam sobre essa terra. Ele está colocando pessoas que pensam dessa forma muito abaixo dos ímpios. Vive numa miséria muito pior. O que é esperar somente em Cristo para as coisas desta vida? É aquilo que por muitas vezes Deus nos deixou alguns exemplos na Bíblia, de vidas, de homens, que veem em Cristo uma forma de resolver seus problemas na terra. Se você tem falta de alguma coisa, se você gostaria de ter uma coisa que você não consegue, você então dobra o teu joelho, faz jejum, faz campanha, faz corrente, para ver se Jesus resolve esse problema. Para ver se o Senhor dá a casa que você tanto sonhou, dá o carro que você tanto quis, que você faça com que o seu filho saia das drogas. Só problemas particulares. Pensar desse jeito e enxergar Cristo desta forma é a maneira mais miserável de viver sobre essa terra. Um dos ladrões na cruz enxergava assim Jesus: resolve meu problema e me tira da cruz. A cruz era o que ele merecia, foi isto que ele plantou: ser condenado à morte por ser malfeitor, por roubar. Nós cometemos erros e queremos que Cristo seja injusto, que Deus seja injusto, para encobrir os nossos erros, apagar a nossa dívida, e não a dívida da morte, a dívida no banco, e simplesmente fazer com que tudo seja esquecido, para que você comece uma nova vida. Não, a continuar no mesmo erro. Pela glória de Deus, o outro malfeitor, o outro ladrão na cruz, fala assim: não, eu mereço e eu não quero sair da cruz, eu não quero que o Senhor me tire da cruz, eu mereço estar aqui, porque eu errei e eu tenho que pagar pelo meu erro, eu tenho que sofrer as consequências daquilo que eu semeei. Olhar para Cristo como um ser que existe para resolver os meus problemas nessa terra, amados, é a forma mais miserável de se relacionar com Deus. Ele veio para resolver um problema que eu tenho na eternidade, não aqui. Assim como um bom pai também compra uma roupa para os filhos, assim como um bom pai também paga os estudos para o filho quando tem condições, assim como um bom pai conta uma história para o seu filho antes de dormir, assim como um bom pai que dá alguns conselhos, que cuida, que quando se machuca passa o remédio, Deus faz assim conosco. Mas essas são as demais coisas. Ele não veio para me dar uma carreira profissional, Ele não morreu na cruz para resolver os meus problemas de saúde. Isso tudo, amados, são coisas que cercam a nossa relação com Deus. Pela sua bondade Ele nos dá. Um pai não existe para dar presente para o seu filho. Isso acontece naturalmente, por mérito, porque estudou o ano inteiro e aí você quer presentear ele, não por causa do Papai Noel, como uma recompensa. Filho, tudo aquilo que nós fazemos de bom, nós somos recompensados, aqui ou no céu. Então todas as vezes que você se esforçar por 10 meses, estudar, renunciar às brincadeiras, renunciar o tempo com seus amigos para tirar uma boa nota, existe uma recompensa. Isso é natural. Mas não foi para isso que um pai foi constituído pai. O pai não existe para essas coisas. Infelizmente a maioria dos pais acham que é para isso.
Eu tenho falado bastante sobre isso, e se você fizer esse experimento e perguntar para qualquer pessoa, seja um cristão, seja um ímpio, se você acha que ele é uma pessoa boa, você é uma pessoa boa? Ele fala assim: eu me acho uma pessoa boa. Por quê? Porque eu não roubo, porque eu nunca matei ninguém, porque eu nunca usei drogas, porque eu não prejudico as pessoas enxergam a bondade na negligência. Porque você nunca fez nada para ninguém, você se acha uma pessoa boa. A bondade não está nisso, amados. A bondade não está em você nunca ter roubado ninguém. A bondade não está em você nunca ter falado um palavrão, ou parou de falar. A bondade não está em você não usar drogas. Isso não é bondade. A bondade está em atitudes. E o que Cristo fez por nós na cruz, não foi resolver os meus problemas da terra. Diogo, de hoje em diante, ao aceitar a Cristo, a sua vida vai ser uma bênção. Você não vai mais passar por dificuldades, você não vai passar mais por desafios, você não vai precisar mais trabalhar, você não precisa mais suar. Deus vai abrir as portas e tudo vai ser resolvido aqui nessa terra. Não foi para isso que Ele morreu na cruz. Nós podemos, como eu disse, amados, eu quero deixar isso muito claro, a palavra garante isso, que ainda aqui em vida nós experimentaremos coisas maravilhosas, mas isso aqui não é nada, nada. Se esperamos em Cristo só para estas coisas, somos miseráveis. E como você pode saber se você é uma pessoa que espera em Cristo somente por coisas nessa terra? É simples, amados. Quando você senta para conversar com um cristão, quando você se torna amigo de uma pessoa e fala muito com ela, vai na casa dela, do que ela fala? Do que está cheio a sua boca? De projetos e planos para esta terra. Mas de uma alma, ou até mesmo da sua vida, amados, eu comecei agora a me dedicar a uma coisa. Eu não vou mais praticar essas coisas. Eu decidi, eu entrei agora numa zona de guerra, e eu falei: Senhor, eu não vou mais falar mal de ninguém, e eu não vou pensar mais mal de ninguém. Você não vê as pessoas falar isso. Tudo que você escuta das pessoas é aquilo que João fala em 1 João, se não me engano, no capítulo 2, falando sobre amar o mundo. Só fala de coisas do mundo, do 15, 16 e 17. Só fala de amar o mundo. Só fala de coisas do mundo. Porque espera que o Senhor venha agir na vida dele só para as coisas deste mundo. Este é o fermento dos fariseus. Para crer em ti, faça algo por mim. Ele não veio, amados, para resolver os nossos problemas na terra. Ele pode nos ajudar. Ele pode nos ensinar a ser sábios, prudentes. Existe um livro que te ensina em detalhes, 31 capítulos, que fala como você se tornar um homem ou uma mulher sábia, que agrada ao Senhor com as suas atitudes. Mas ele não veio para mudar a minha vida aqui nesta terra. Ele veio para resolver o meu problema na eternidade. Isso aqui é uma passagem. Isso aqui é um tempo que nós rapidamente vamos deixar esse lugar. Não podemos agir desta forma. Como eu disse, nós não vamos falar disto, mas é algo que já há alguns dias eu tenho compartilhado, inclusive com a igreja de Sorocaba, e hoje pela manhã, conversando até um pouco com o pastor Disseu, nós tocamos um pouco nesse assunto, e na hora do louvor, o Senhor incomodou a falar isso com os irmãos. Nós não esperamos em Cristo somente nesta vida, somente. Tudo que nós falamos é realmente esperando coisas aqui. Como é que está o nosso coração? Numa expectativa de ter uma vida melhor nessa terra? Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Deus vai abrir as portas, eu vou arrumar um novo emprego, eu vou fazer aquilo. Tudo que você fala, tudo que você pensa, a sua vida é ocupada 100% com isto. Isto é a forma mais miserável de viver sobre essa terra. Sendo que o nosso Deus, Ele fala para nós não nos preocuparmos com isso. Nem ocupar o nosso tempo pensando nisso. Quem faz isso são os gentios, que não têm uma fé para se apegar. Nós temos que, destas coisas, confiar no Senhor. O que o Senhor me der está bom. Se o Senhor me der pouco, está bom. Se o Senhor me der muito, está bom. Eu aprendi a viver com pouco, também posso aprender a viver com muito, mas não importa. Tendo ou não tendo, nós devemos servir ao Senhor. Não é isso que deve alimentar a nossa relação com Deus, amados.
Não deve. E não é porque você acha que não é assim que você não é. É o que você tem feito. Examina-se a si mesmo. E olhe para o que você tem feito, porque você tem falado. Quais são os assuntos que mais te interessam? O que você mais vai atrás e pesquisa? O que você mais se importa e vai atrás e quer aprender? É o quê? Como crescer nesta terra? Crescer nesta sociedade? Isso tudo, amados, não seremos tolos de nos importar com isso, porque isso tudo nós colhemos. Está lá em Deuteronômio 28. Essas coisas nos acompanham, elas vêm atrás. Elas querem nos alcançar, não nós a elas. Elas têm prazer de estar perto de nós. Todas as bênçãos que nós desejamos tanto. A palavra de Deus diz que o servo do Senhor, essas coisas vão atrás. Deus acrescenta. Elas correm atrás de você e não você atrás delas. Amém? Vamos orar. Baixa a tua fronte. Pai, nós queremos que o Senhor nos trouxe até este lugar. Não porque tínhamos um carro, um passe, uma carona, pés para andar. Mas tudo, Senhor, que acontece nas nossas vidas, nós cremos que o Senhor tem o controle, que é fruto da Tua vontade. Consequência de um dia em que nós entregamos a nossa vida, descemos a água do batismo, arrependemos dos nossos feitos e consagramos a nossa vida plenamente ao Senhor. Tudo que vivemos, tudo que experimentamos, é fruto da Tua vontade e do Teu querer. Pai, se entre nós existe empecilho, existem barreiras criadas pelo inimigo das nossas almas, ou até mesmo por nós mesmos, iniquidade, pecado, nós queremos, Senhor, como Tua igreja, pedir perdão ao Senhor para que a Tua vontade seja cumprida plenamente em nosso meio, Deus, nesta manhã. Que cada um daqueles que estão aqui não saia como muitas vezes a multidão foi dispensada por Ti, com a barriga cheia, mas com o seu coração ainda vazio. Mas, Senhor, que possamos sair daqui nesta manhã convictos do caminho que devemos andar, do que precisamos mudar, do que precisamos corrigir, como devemos, Senhor, nos portar como Teus servos sobre esta terra. Cumpra o Teu querer e a Tua vontade, Deus. Cumpra o Teu querer e a Tua vontade, Deus, sobre as nossas vidas, não somente nesta manhã. Que não seja eu um empecilho para a Tua obra em minha vida, Deus. Renunciamos à liberdade que o Senhor nos deu. Pela nossa ignorância, nós renunciamos à liberdade que o Senhor nos deu, para cumprir e viver a Tua vontade, mesmo que eu, pela minha ignorância, Deus, esteja atrapalhando os Teus planos na minha vida. Senhor, Tu tens autoridade para impedir, Deus, para atrapalhar os meus projetos, para que a Tua vontade soberana, Senhor, seja feita, Pai. Teu querer buscamos e desejamos, Pai. Pelo Teu Espírito Santo, fala conosco, Pai. Mais uma vez, fala conosco, Senhor. Assim nós oramos grato e certos do que o Senhor há de fazer em nossas vidas, Pai. Amém, amém, amados? Glória a Deus. Até eu não tenho, obviamente, autoridade para isso, é mais uma sugestão. Eu tenho muita vontade, amados, um dia de... O pastor Ricardo não está aqui, né? De reunir os jovens do ministério para falar algumas coisas que nós estamos aprendendo muitas vezes em canais de televisão que falam, teoricamente que falam de Cristo. De uma modernidade que a igreja tem imprimido sobre os jovens, de como ele deve confiar a sua vida de uma forma errada
e usando a Bíblia como pretexto para atitudes tão tolas, achando que eles vão alçar voos altos, e não, amados, são armadilhas do diabo. O engano, eu já falei isso aqui uma vez, o engano não é a mentira, é a verdade distorcida, camuflada, ela misturada a textos bíblicos que têm enganado os nossos jovens como se portar no mundo aí fora, não só na sua relação com as pessoas, mas profissionalmente também, vendendo uma expectativa de ser rico, de ser próspero, pela palavra. Se um dia os irmãos permitirem, eu queria, ou até numa escola bíblica dominical, falar com os jovens sobre isso, de uma forma especial, não que isto não sirva para os irmãos de mais idade, mas principalmente aos jovens. A força que o Senhor imprimiu aos jovens está sendo perdida para outras coisas, usada para outras coisas, e não para o reino de Deus. Hoje, amados, nós vamos falar de dois conselhos tão simples, que regem a nossa vida com Deus, e que nós fugimos dessas coisas. Se nós olharmos para todas as áreas da sociedade, as pessoas estão querendo encurtar o caminho, as pessoas estão querendo a comodidade. Há 20 anos atrás, uma família se dava por satisfeita por ter uma TV em que ela levantava do sofá e trocava de canal. Tinha 2, 3, 4, 5 canais. Aí inventaram uma coisa chamada controle remoto para você não precisar levantar do sofá. E isso foi uma revolução nos lares e nas famílias. Agora quem tem o poder é quem tem o controle remoto. E agora, amados, pais brigam com os filhos porque o controle sumiu, e nem botão mais tem na TV. E agora vamos comprar uma TV que recebe comando de voz, que aí você não precisa mais se preocupar com o controle. Tudo que você enxergar nesse mundo está caminhando para a comodidade, para facilitar a sua vida, para você não precisar sair do lugar, para você não precisar se esforçar. Se você observar, eu não estou dizendo que tecnologia é do diabo, não, eu não estou falando isso. É isso. Tudo tem um proveito de edificação, tudo está sob o controle de Deus, até aquilo que o homem acha que criou e que inventou. Tudo isso, amado, está sobre o domínio do nosso Deus. Mas se você observar, todas as coisas estão sendo criadas, e os produtos e os serviços que mais crescem, que mais, amados, estão trazendo dinheiro e retorno no mundo, é aquilo que faz o homem não sair do lugar. Quanto mais cômodo, mais as pessoas querem. Quanto mais fácil, mais as pessoas querem. Quanto mais estiver ao alcance das mãos, melhor é. E tudo isso tem ensinado, sem nós percebermos, a sermos pessoas acomodadas em tudo nas nossas vidas. Em tudo. Existem dois conselhos que amados, eles se repetem durante toda a Bíblia, nos 66 livros. Você sempre vai encontrar uma mensagem dizendo: trabalhar, se esforçar, dar duro. Adão, agora você vai ter que trabalhar. Aí o homem dá um jeito de inventar um negócio chamado Mega Sena, e vai os crentes atrás. Por quê? Eu só preciso acertar uma vez, porque resolveu minha vida inteira. Aí começa a achar os caminhos, começa a achar os atalhos, e se esforçar não é mais desejo e vontade de ninguém.
Sabe qual o conselho que você recebe dos maiores nomes da administração moderna? Ficar trabalhando numa empresa 30 anos. Fica numa empresa, depois que você sugar tudo que você aprendeu ali, vai para outra. E aí você aprende, suga, depois você vai para outra. Ninguém mais quer compromisso, ninguém quer mais ficar no lugar trabalhando por muito tempo. Ninguém quer se esforçar para chegar lá. Queremos encurtar os caminhos, queremos os atalhos, e isso enche os nossos olhos. Ninguém quer ficar, amados, 10 anos sentado num banco, ouvindo, aprendendo, sendo auxiliar, sendo um ajudador de um pastor, para quem sabe daqui 10, 15 anos, receber uma responsabilidade na igreja. Não, 6 meses eu acho que eu sou digno de fazer alguma coisa, e ai de quem não me der o cargo. Isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. O resultado é uma coisa que nós queremos de imediato. Nós queremos que a igreja cresça, venha encher. Eu sou fruto disso, amados. Nós estamos há 1 ano e meio com o salão aberto. Mas a igreja tem que crescer, tem que crescer. Quem disse para você que tem que ser assim? Todas as vezes que você encontrar na Bíblia crescimento, a Bíblia está falando sobre edificação, sobre amadurecimento, sobre você realmente aprender. E só existiu uma época em que a igreja cresceu em número de uma forma exponencial. Foi na época onde eles eram perseguidos e mortos. O crente não durava muito, ele morria com 6 meses. Antes de ele começar a dar trabalho, morria, ia para o Coliseu, virava. Então o evangelho começou a se espalhar pelo mundo. Hoje todo mundo que mora no seu bairro já ouviu falar de Jesus. Mas ele ainda não viu Jesus em ninguém no seu bairro. Isso ele não viu. E o nosso desejo é que cresça, que venha aumentar e que venha crescer. Vamos ter igreja de 10 mil membros, igreja nisso, igrejas nos Estados Unidos, igreja na Europa, igreja na África, igreja nisso. E nós estamos perdendo a nossa própria vida. Do que adianta ganhar o mundo inteiro? E nós não estamos sendo salvos. E está passando o tempo, está passando o verão, está passando a cega, e nós? Mas 2 coisas o Senhor nos dá por conselho: esforça-te e tem bom ânimo. Ter bom ânimo é não desanimar. Vamos abrir lá em Josué, os irmãos conhecem esse texto. Josué capítulo 1. Josué é o 6º livro da Bíblia. Morreu. Ele morreu, e preste atenção aqui. Ele cuidava de um povo numeroso. Alguns falam em algo próximo de 2 milhões de pessoas, outros 3. Os judeus acreditam que era algo em torno de 2 milhões. Ele cuidava de 2 milhões de pessoas. Era essa a responsabilidade dele todos os dias. Não tinha férias, não tinha fim de semana para descansar do trabalho dele, de madrugada, não importa. A Bíblia mostra o quanto ele era ocupado com isso. Ele não tinha vida social, não tinha um restaurante para ele sair com a esposa dele de vez em quando para dar uma... Não tinha, amado. 40 anos ali. E um dos seus homens de maior confiança, que é Josué, viu isso tudo. Viu o preço que Moisés pagou. Moisés estava com a vida dele sossegada. Sua mulher, seus filhinhos, morando ali pertinho do sogro. Sabe, a vida dele estava uma tranquilidade. O problema dele era se já tinham alimentado as cabras, se tinha levado... Amados, a vida dele estava sossegada. E Deus falou assim: Moisés, eu preciso de você para uma obra assustadora, amados, assustadora, o que Deus fez através da vida de Moisés. Josué viu o preço que ele pagou, ele largou o conforto dele para ir trabalhar, renunciou tudo. E agora Moisés morre, e Deus pessoalmente tem um
um recado a dar a Josué. Ele pessoalmente vem chamar Josué para uma obra fantástica. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, e tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e deste Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para a ponte, o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Primeira vez, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Segunda vez, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Terceira vez, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. São 9 versículos, e você acha que isso não é coincidência? É um acaso? Porque você acha que o recado de Deus, ele repete por 3 vezes, esforça-te e tem bom ânimo? Significa então que orar não é importante? Jejuar não é importante? Ler a Bíblia não é importante? Congregar com os irmãos não é importante? Claro que é. Existem coisas, amados, que sinceramente você não precisa perguntar se isso vem de Deus ou não. Será que é a vontade de Deus que eu dobre meu joelho e ore todo dia? Não precisa perguntar. Isso é óbvio. O conselho de Deus não está relacionado àquilo que é óbvio. Josué, 2 coisas eu espero que você faça: se esforça e tem bom ânimo. E ele fala por 3 vezes. 3 vezes na mensagem, no recado, ele repete: esforça-te e tem bom ânimo. E eu desafio você a mostrar que na Bíblia só existe isso aqui nessa ocasião. Eu te mostro que na Bíblia inteira, Deus está falando para eu e você nos esforçar e ter bom ânimo, ou seja, não desanimar. Por que Deus diz para mim me esforçar e não desanimar? Por que você acha? Porque é muito duro e é desanimador. Imagine você construir um barco e levar quase 90 anos para fazer um barco. Aliás, você nem sabe o que é barco. Sem uma ferramenta, sem um guindaste, uma máquina, nada, no braço. Você e seus filhos. Você acha que nunca entrou uma ferpa na mão dele? Você acha que nunca caiu uma tora no pé dele? Deus, eu estou aqui fazendo o barco e o Senhor ainda permite que a tora caia no meu pé? Você não prestou atenção. Quanto de esforço, de suor, de dor foi aplicado na arca, amados? Quanto? E passaram-se os anos, ninguém vinha para Noé e falava assim: Noé, o que você está fazendo um barco? Porque Deus disse isso e isso. Ô Noé, conta comigo, eu vou te ajudar. E o dia que for entrar, me chama que eu venho. Eu quero ir nisso com você. Ninguém, amados. Ninguém. Esforço e bom ânimo é necessário para o exercício da obra de Deus. Por quê? Porque os resultados não aparecem. Na maioria das vezes levam-se anos para aparecer. Anos. Nada é imediato.
a não ser a salvação, quando você verdadeiramente se arrepende. Todo o resto é muito esforço, por muito tempo, e os frutos vão dando lá na frente, e o resultado vai aparecendo lá na frente. Esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? Porque vai ser duro, não vai ser fácil. Por que ele fala não desanima? Porque nós não vemos o resultado. Você fala da palavra, fala, e aí termina o culto, o irmão te faz uma pergunta, aquilo que você acabou de pregar. E aí você fala: Senhor, onde esse homem estava? E ele estava como uma coruja, olhando e prestando atenção. Aonde estava sua mente? Distante. E aí você fala. Aí vem um pregador de fora, a igreja: pastor, preguei isso semana passada. Você acha que o que eu estou falando aqui nunca foi falado? Eu já ouvi isso aqui. Não foi uma, nem duas, nem três. E fala, e não entra. E aí você vê uma situação dessa, é para desanimar. O homem prega, fica ali meditando, pensando, passando dias, a tarde inteira: Senhor, esta mensagem, ora, prepara o sermão, vem, prega, ninguém entende nada. Não é desanimador? Por isso que ele falou: tende bom ânimo. Esse povo vai tentar te matar, Josué. Esse povo vai tentar acabar com você. Esse povo é ruim, esse povo é rebelde. Na hora que eles herdar a terra, você vai ver, eles vão esquecer de mim assim, ó. Deus nunca nos enganou. O homem vende uma coisa aí, um Deus aí que não é o nosso. Ele nunca nos enganou. Esforça-te e tem bom ânimo. E talvez você vai trabalhar, evangelizando uma criança, falando, e os pais na casa destroem tudo que você construiu aqui, e você continua. Passam-se os anos, 15 anos, e quando ele entra na juventude, essa criança se perde, e você chora. Ou não é assim, irmã Ruth? E o que o Senhor diz? Não desanima. Senhor, mas foi tudo perdido? Não foi. Este é o reino de Deus. Vocês não podem velar comigo uma hora. Estou prestes a ser crucificado e vocês dormem. É isso que o Senhor sempre disse que seria o reino dele. Se eu tenho uma obra a ser feita, eu preciso me esforçar, e eu não posso desanimar. Abraão recebeu um recado de Deus, e ele pega ali de madrugada o seu filho, pega 2 funcionários e vai sacrificar o seu filho. A viagem leva de 2 a 3 dias, num deserto de 50 graus, e ele está ali, caminhando. Você acha que o inimigo não o afligiu com dúvidas? Você tem certeza, Abraão? Será que você ouviu direito? Mas é muito longe, oferece nesse monte aqui mesmo. Se ele fosse na montanha errada, não tinha o cordeiro, amados. Ia ser o filho dele que iria. É esforço, é trabalho, não tem atalhos, amados, não tem um caminho mais fácil, não tem um caminho mais curto. Salomão repete isso em Provérbios diversas vezes, que muitos são os caminhos, plural, que levam à morte, mas o caminho, singular, só existe um. A probabilidade de nós errarmos é enorme. Se você tiver que escolher por um, escolhe pelo mais difícil. Você acha que eu gosto de sofrer? Eu sei que você também não gosta de sofrer, de passar dificuldades, mas isto é necessário. A Bíblia não fala somente isso, mas olha José. Para os jovens que aqui estão, e adolescentes, não sei se tem. Não, né, saíram os adolescentes. Você é escravo, como José era, de segunda a segunda você trabalha. Se meia-noite o teu patrão acordar e falar assim: eu quero dar uma volta, prepara o cavalo, você sai de madrugada.
Ah, eu estou meio gripado hoje, vou pegar um atestado. Não tem atestado, não tem férias, não tem 13º, nem salário. Você trabalha para viver. E não foi um mês, um dia, uma semana. Ele se esforçou e nunca desanimou. E nunca viu o resultado. Ele ajudava as pessoas, ele era íntegro, ele era justo. E o que ele colhia? Nós conhecemos a história. Abandono. Injustiça. Porque o Senhor fala, não desanime, tem bom ânimo, porque quando você olhar o que é o reino de Deus, muitas vezes, aliás, na maior parte do tempo, as circunstâncias vão querer te desanimar. Está vendo? Eu confiava tanto, olha, aquele homem era uma referência e ele caiu. Tudo conspira para o seu desânimo, tudo. É por isso que ele fala, Josué, por 3 vezes, não desanima, tenha bom ânimo. E é você que vai ter que produzir o bom ânimo, porque tudo que estiver à sua volta, tudo que os seus olhos tocar, tudo que você vai ouvir, vai querer te desanimar. Vai falar para você que todo o seu esforço é vão, que não vale a pena, que servir a Deus não é um bom negócio. Cabe a você seguir isto ou não. É por isso que lá na frente ele fala, olha, chega uma hora e fala assim, eu não sei mais o que vocês vão fazer da vida de vocês. Eu não sei mais o que vocês querem com Deus. E eu já não me importo mais. Eu e a minha casa, nós decidimos e nós vamos até o fim. Não sei o que vocês vão fazer, mas eu não vou desanimar. Pague o preço que tiver que ser pago. Esforça-te e tem bom ânimo. Não desanima. Se Deus está falando isso, porque é para desanimar. Naturalmente o homem vai desanimar. Eu falo muito do Salmo 91, já compartilhei com os irmãos algumas vezes aqui. Aquele é um salmo de reflexão. 11.000 pessoas caíram ao meu lado. 11.000 pessoas que talvez estiveram na escola bíblica comigo, que estiveram junto comigo, que estiveram nas apresentações de criança, que estavam na mesma sala dos adolescentes, que eram jovens como eu, ouvindo a mesma palavra. 11.000 não eram meus inimigos, eles estavam ao meu lado, e eles foram caindo pelo caminho, porque não foram valentes, porque olharam o pecado e se inclinaram às vontades da carne, porque cederam por qualquer coisa, trocaram Deus por qualquer prato de lentilha, qualquer coisa. Não desanime e se esforça. Olha Moisés, amados, 40 anos sem férias. Você não vai achar um texto na Bíblia, Moisés falando assim, olha, agora a coisa está bem estabilizada, já tem o maná, isso, eu vou dar um pulo ali no Mar Vermelho, que a gente está próximo, vou tirar uma semana de férias. Deus é muito bom com a gente, amados. Faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu não tiro férias, mas eu vou pegar umas 2 semaninhas agora. De vez em quando a gente dá umas escapadas, para dar uma, né? Descansar aqui principalmente. Subir no monte. Essas eram as férias dele. 40 dias de férias. Jejum, oração, buscando a Deus. Essas eram as férias dele. Muito esforço. E se você não conhece a história de Moisés, vai ler se não era desanimador ocupar o cargo dele. 3 férias. 3 vezes ele tirou férias, que ele subiu ao monte, 3 vezes. E quando ele voltou, ele até se arrependeu de tirar férias. Falei, Senhor, foi só eu sair? Está vendo, eu não posso sair. Quando eu saio, olha, os lobos entram e põem as ovelhas, e tudo vira de ponta cabeça. Um dia Paulo olha para uma igreja na qual ele amava. Foi a igreja em que ele se preocupou mais em falar sobre o que é amar. Ironicamente, talvez era a igreja que menos valor dava para todo o seu esforço. Porque ele também fala, olha, não importa se vocês não me amem, se vocês não se importam comigo, eu vou amar vocês, eu vou me gastar, eu vou me deixar gastar. Gastar
Deixar gastar não é esforço? Por alguém que não te ama, não é desanimador? E todos esses homens passaram por essas duas provações, de lutar, de se esforçar, e não desanimar. Eu quero fazer um comentário para os irmãos aqui, para todos, se você quiser, você vai ter uma lista de justificativas para não fazer nada. Provérbios 13 fala isso, Provérbios 16 fala isso, Provérbios 4 fala isso. O preguiçoso, ele arruma motivos para falar porque ele não faz nada. Tem um leão lá fora. Quem é louco de sair na rua sabendo que tem um leão na cidade? Andando pelas ruas? Aí você fala, é mesmo, é melhor ficar em casa. Não dá para fazer visita, tem muito bandido. Na minha infância e juventude, teve um homem riquíssimo nessa igreja, que realizou um sonho que ele tinha, que era morrer falando da palavra, por amor da palavra. Ele deu a sua vida por isso. Muitos choraram, mas sem sombra de dúvida, ele estava satisfeito da sua obra. Esforço, nós amados, inventamos desculpa para tudo. É longe, é um bairro violento, eu não tenho muito tempo, eu trabalho demais, porque eu tenho que ficar com a família, né? A gente tem que cuidar da família também. Eu vou abandonar minha família? Não posso, porque meus filhos fazem isso, fazem aquilo, aquilo, e inventa. Você vai ter justificativa para tudo, não precisa levantar a mão e falar. Eu sei que você vai ter milhares de motivos para não fazer nada. Você não precisa me falar isso, a Bíblia já diz que as pessoas se justificam desta forma. Tem muito motivo para você não fazer nada. Só tem um problema, desculpe a expressão, nenhum deles cola com Deus. Não funciona. Não funciona. Eu te dei 70 anos, você disse que não tinha tempo. Eu te dei boca, eu te dei ciência, eu te dei conhecimento, eu te dei Bíblia, eu te dei pastor, eu te dei igreja, eu te dei tudo isso, eu te dei carro para você ir para a igreja, eu te dei passe, eu te dei pés, eu te dei saúde para você ir para a igreja. Você vai falar que não deu? Nós vamos ter justificativas ao monte, amados. É muita. E uma mais convincente que a outra. Você começa a escutar e fala assim, não, você realmente, você não precisa. Você vai convencer qualquer um. Você vai me convencer, você vai convencer o pastor, você vai convencer. Mas eu quero falar uma coisa para você, você não convence Deus. Não convence. Eu não consigo convencer Ele da minha preguiça. Eu não consigo convencer Ele da minha comodidade. Primeiro porque Ele disse, você vai ter que se esforçar. E não venha dizer, Senhor, eu corria bem, mas uma coisa me desanimou. Mas eu disse para você não desanimar. E quando eu falei para você não desanimar, simplesmente é lógico. Se eu falei para você, não desanima não, hein? Por que será que ele está falando isso? Uma vez teve um menino que sofreu um acidente numa empresa que eu trabalhava. Foi duro o que eu ouvi, mas era verdade. O chefe do setor, um menino machucou, quase perdeu a mão. E aí o menino voltou, depois de atestado. E aí ele fez uma reunião com o pessoal de segurança, os técnicos de segurança, batendo no líder do setor. Você não viu isso? Como é que pode? Aquela máquina, isso e aquilo. O menino quase perdeu a mão, tal, não sei o quê. E o menino na reunião, eu também. Aí ele olhou para o menino e falou assim, viu, você não sabe por que essa vaga apareceu? Essa vaga apareceu porque alguém se machucou e foi mandado embora. Por que você acha que você veio trabalhar aqui? Porque aqui não é para qualquer um. Vai trabalhar no acabamento, na expedição. Lá é para quem gosta de ar-condicionado. Aqui não, aqui é fundição. Aqui é calor de 120 graus, aqui é as máquinas querendo te engolir. É isso aqui, você não quer, pede a conta e vai embora. Eu achei duro da parte dele no momento, mas quando eu olho para o Rei de Deus, é isso. Falei assim, viu, mas o que você esperava que era? Mamão com açúcar? Você agora, porque você fez 2 anos de crente, Deus vai te dar uma igreja com 1000 membros para você cuidar. E não se preocupa não, já tem uns diáconos bons, só gente boa, você só precisa de vez em quando subir aí, traz uma mensagem e está tudo certo.
Não, louvor, fique, não tem problema não. Você não precisa nem estudar música. É só subir aqui que alguém vai te amar. Lembra, a igreja tem que amar. Então vai ter que te aceitar, do jeito que você é. Se você atrapalha ou não, não importa. Esforça-te e tem bom ânimo. Não desanime. Não desanime. Nós estamos aqui em Josué capítulo 1, mas volta um pouquinho no livro anterior, que é Deuteronômio, e vai ao capítulo 31. O que é mais interessante nesse conselho que Deus está dando a Josué, é que Josué já sabia disso. Ele estava sendo preparado já por Moisés para assumir a sua posição. Ele já estava sendo preparado para isso. Mas olha o que o Senhor aqui, usando a vida de Moisés, fala para ele no capítulo 31. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel. Moisés ainda foi mais duro do que Deus, porque ele não teve um particular. Ele chamou todo mundo na frente do povo inteiro e falou assim: Josué, eu vou te dar um recado. Esforça-te e anima-te, porque como este povo entraras na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tu o farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O que é não temas e não fique assustado? É porque o que vai acontecer vai assustar, vai produzir naturalmente desespero, medo. E Moisés já faz isso na frente do povo inteiro, para Josué saber, eu avisei, inclusive o povo está ciente. Não é para qualquer um. Não é para quem tem vontade. Não é para quem tem desejo. Isso aqui, amados, é para quem quer viver e enfrentar e matar leões todos os dias, e vencer barreiras e romper grilhões, e, amados, todos os dias, renunciar o seu conforto, renunciar a sua própria vida, para fazer a vontade do Senhor. E olha que nós ainda temos amados, Deus tem sido muito bom com a gente, com esta geração, com todo o conforto. Hoje você não precisa nem mais ir para a igreja pregar, você prega na sua casa, põe o vídeo e pronto, está lá, gente do mundo inteiro vê a sua pregação. Visita, não precisa se preocupar. Hoje tem grupo no WhatsApp, você não precisa visitar. Irmão, como é que você está? Oh, Deus te abençoe, vou orar por você. Você não precisa mais ir lá. E fala assim: pastor, falei com ele hoje de manhã. É mesmo? E o pastor achando que você fez uma visita. Você mandou uma mensagem: bom dia, Deus te abençoe, precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Mas ir lá, não, nunca foi. Esforça. Moisés falou assim: Josué, você vai assumir, e esforça-te e anima-te, porque é desanimador mesmo. E não é por isso que nós não vivemos por vista, por isso que nós não vivemos de resultado. Parece que o povo está... Não é por isso que pauta a nossa fidelidade a Deus. Imagina Jesus olhando os seus discípulos, os 12 que sobraram, e pensar que todos eles vão me abandonar, e na cruz só João vai estar comigo. Não é desanimador? 33 anos dedicado a Deus, uma morte terrível, e ainda saber que vai ser abandonado por todos. E ele volta, ama, se dedica a eles, fala: não entre nisso, não volte a pescar, você tem um plano a ser cumprido, o Senhor conta com você para tantas coisas. Não desanima, Pedro, não desanima, João, Tomé, creia. O tempo todo animando o povo. Elias um dia foi tomado por esse desânimo. Senhor, eu prefiro morrer, eu não quero mais ficar nessa terra, é muita ingratidão, eu não aguento mais. Eu falo e o teu povo não escuta. Chega uma hora, amados, que ele desanimou, ele entregou os pontos.
E o Senhor falou: calma, não vai ser desse jeito. Eu vou preparar algo e você vai precisar cumprir a sua parte. Esforço e bom ânimo. Eu quero ler outro exemplo com os irmãos. Esforçar, animar, não temer, não se espantar. O que tem de suave aqui? Esforço, ânimo, para não desanimar e nem se espantar. Você consegue entender o que é esse recado de Deus? Você não precisa de um profeta aqui para vir revelar para você o que está escrito. É tão simples. Não desanima. Não desanima. Uma vez, me veio à memória agora, eu era muito novo ainda. Eu tinha 19 anos, estava trabalhando. E era uma das primeiras semanas minha no trabalho. E um mês depois que eu entrei a passar por um negócio chamado auditoria, eu nunca tinha ouvido falar disso. E me deram um departamento inteiro para mim cuidar. Falou: e vai ter uma auditoria, você precisa deixar tudo pronto. Eu falei: o que é isso? Não, você precisa. Aí o meu chefe que me contratou foi mandado embora. Aí o chefe do meu chefe foi mandado embora e foi colocado uma pessoa que não entendia nada. Aí chegou um diretor e falou assim: ele está ocupado com outras coisas, você se vira aí, você já está há 3 semanas aqui já. Eu falei: tá bom. Aí eu comecei, por onde eu começo? Não sei, eu comecei a pegar livro, ler, olhava, e aquilo foi me tomando de desespero. Aí entrou um gerente na minha sala: ô, tudo bem? Como é seu nome? Eu falei: Diogo. Você é novo, né? Você entrou no lugar, eu entrei no lugar dele. E aí, como é que estão as coisas para auditoria? Eu falei: rapaz, eu nem sei o que é isso. Ele falou: não, tá. Ele pegou assim e falou assim: eu vou te ajudar. Aquilo foi uma palavra. Ele falou assim: eu vou te ajudar. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Eu vou te ajudar. Aí ele pegou no meu ombro assim e apertou aqui. Aí ele falou assim: mas não desiste. Eu falei: não, fica tranquilo. Ele pegou e me chacoalhou assim: olha aqui. Eu olhei para ele assustado e falou assim: não desiste, porque não é fácil. Eu falei: gente, quem que é essa tal de auditoria aí? Você é uma mulher terrível. Aí eu falei assim: não, eu vou me esforçar, eu quero fazer isso aqui acontecer. Aí ele me pegou assim, ele puxou assim e falou: olha, isso aqui não é brincadeira. Amados, foi quando eu parei e falei assim: gente, esse negócio não vai ser fácil. Eu comecei a trabalhar de sábado e domingo sem bater cartão, porque meu chefe não dava autorização para fazer hora extra. Eu ia, registrava o ponto da área de segurança do trabalho, porque se acontecesse um acidente eu estava ciente, estava lá. Não levava o cartão para poder escrever, esqueci o cartão em casa. E trabalhando sábado e domingo, entendendo para passar pela auditoria. Passei e deu tudo certo. Amados, acho que foi o mês que eu mais trabalhei na minha vida. E nem fazia ideia se eu estava perto ou longe de deixar as coisas ajeitadas. Porque teve uma pessoa que falou assim: viu, isso aqui não é brincadeira. Porque eu estava assim: não, tudo bem, fica tranquilo. Na hora que ele falou: eu te ajudo, eu relaxei. Eu falei: então, se alguma coisa acontecer, eu falei: então, tinha uma pessoa que estava me ajudando, mas ele não falou isso para mim. Eu ia jogar nas costas dele. Ele falou: isso aqui não é brincadeira. Você é novo, mas não trate isso como um moleque. Aquilo me chocou. E depois eu passei pela auditoria. É muito bom contar com a verdade. E Deus está nos colocando pela verdade. Se você pegar o Salmo 27, não necessariamente os irmãos precisam abrir, no versículo 1 até o versículo 6, é exatamente essa mensagem que o Senhor traz para nós. De ser valente. E se Ele está dizendo que eu tenho que ser valente, é porque o que nós vamos enfrentar é urso, é leão, é gigante, é esse tipo de coisa que nós vamos enfrentar. É desafios. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 1. Por conta do tempo eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas vamos lá. Se você pegar o capítulo 1 de Jeremias, do versículo 1 até o versículo... Do versículo 4 até o versículo 8, é mais intenso ainda. Jeremias, como nós, dando muita desculpa para Deus.
Ah, mas o Senhor quer que eu faça isso, mas tem um problema. Mas eu tenho esse problema. Mas olha, eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer a obra de Deus sem dinheiro? Como se Deus precisasse do nosso dinheiro. E aí a gente começa a dar muita... Jeremias estava fazendo isso. E todas as vezes que ele colocava uma dificuldade, Deus falava assim: tá bom, então isso eu resolvo. Mas eu tenho esse problema, tá bom, isso eu resolvo. Lembra de Moisés? Senhor, mas o meu linguajar era... Tá bom, tá aqui, tá resolvido. Lembra de Isaías? Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo... Então tá bom, pronto, santifiquei tua língua. Ele vai te cercando para você nunca... Por isso que eu falo, não vai funcionar a sua desculpa. Por onde você for, Ele vai te cercar. Você não quer, Ele vai mandar um grande peixe, Ele vai te engolir, e Ele vai pôr... Você não tem desculpa. Ninguém, amados, vai chegar diante de Deus com desculpa. Jeremias aqui do versículo 4 ao versículo 8, ele começou a dar muitas desculpas. Mas Senhor, mas isso, vamos ler aqui rapidamente. Assim, versículo 4, 1:4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás, não temas diante deles. Mais uma vez Deus falando: não tenha medo, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Se Deus está falando que Ele vai me livrar, é porque em muitas situações eu vou ser colocado à prova, eu vou estar em perigo, eu vou estar sendo cercado por inimigos. Fique atento ao recado: eu vou te livrar. Você pode ficar feliz, empolgado com isso. Eu iria abrir o olho. Como assim livrar? Como assim me livrar da morte? Como assim resgatar da mão dos meus inimigos? Então eu vou ser preso pelos inimigos? Talvez eu vou ser escravo por um tempo? Sim, é bem provável. Mas eu estou com você. Ele nunca nos enganou. Por isso que o tempo todo Ele fala: não desanima, tem bom ânimo, esforça-te. É trabalhoso mesmo. A obra de Deus ela é estranha, o ato de Deus é estranho, você vai ter dificuldade de entender, mas não precisa, só esforça-te e não desanima, deixa que o resto Ele faz. Você precisa obviamente andar em santidade, buscar o Senhor, consagrar-se ao Senhor, mas falando da sua vida pessoal, você precisa suar, trabalhar. Se você não está suando, se você não está trabalhando, se você não está vivendo nada que está desanimando, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que eu não posso me desanimar, porque o que eu vou enfrentar é desanimador. Mas a própria palavra, se você for em Jeremias 25, vou deixar dois textos, tanto o capítulo 25, como o capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 8. No capítulo 25, Deus dá uma missão para Jeremias. Num jejum aqui uma vez nós estávamos falando sobre ministérios e falamos sobre profetas e usamos aqui a vida de Jeremias. E no capítulo 25 de Jeremias, Deus pede para Jeremias pregar a palavra de madrugada. E por 10 anos, ele acorda no meio da madrugada e ele sai pregando nas ruas, trazendo uma mensagem de Deus para o povo. E o povo, obviamente, dormindo. É madrugada, quem está acordado? Ninguém. E aí chega um dia e ele fala assim: Senhor, eu estou há 10 anos aqui pregando de madrugada, para quê? O povo está dormindo, por que a gente não espera ele acordar? 10 anos para Deus ensinar uma coisa só para Jeremias e hoje para nós. Assim sou eu pregando e falando, e o meu povo está dormindo. A obra de Deus ela é estranha? Sim. 10 anos para ensinar isso? Sim. Não, depois ele estende mais. Para aprender que não é assim. Jeremias, não fique chateado do povo estar dormindo. Há quanto tempo eu estou enviando os meus profetas, enviando as pessoas, fazendo isso, e ninguém ouve, e eu não desanimei,
Por que você vai desanimar? Você está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 90 anos fazendo uma arca, por que você acha que tem que desanimar? Se eu estou desde a fundação do mundo tentando mostrar o meu amor e esse povo não entende. No capítulo 27, mais à frente em Jeremias, é a mesma coisa, ele falando sobre as prisões, sobre pagar o preço de servir a Deus. Como é duro, como é difícil, mas nós não podemos desanimar. E o Senhor nos deixa um exemplo, amados, que eu queria abrir com os irmãos em Isaías 53. Isaías 53. Esse é um capítulo muito conhecido, falando sobre a crucificação, o sacrifício, a entrega do Senhor. Mas tem um versículo aqui que é fantástico, amados. E é um versículo para mim trazer ânimo. O versículo 11 diz assim, que o Senhor Jesus, um dia o trabalho da sua alma, Ele verá e ficará satisfeito. Você acha que isso foi ali na cruz? Você acha que isso foi quando Pedro negou Ele? Quando ele, depois de 40 dias sem comer nada, tendo fome, sendo afligido pelo diabo? Não. Amados, isso é muito importante. O que eu vou dizer aqui não está na Bíblia. Quero deixar bem claro isso. Isso é minha convicção. Eu imagino Noé no céu, olhando aquela multidão, Senhor recebendo a sua igreja, e Ele falando, valeu a pena todo o esforço. Eu não sou o salvador do mundo, mas Deus me deu o privilégio de ter uma pequena participação. Olhar para os seus filhos e falar, viu como valeu a pena? Como muitas vezes nós tentamos desanimar, mas olha só, por causa da nossa fidelidade, do nosso esforço, do nosso ânimo, a humanidade foi salva. Como não valeu a pena? Moisés ver o povo de Deus arrebanhado, e ele fala assim, valeu a pena largar a minha família por um pouco de tempo, cruzar aquele deserto, e cuidar de um povo rebelde, duro, valeu a pena. Assim como Cristo hoje pode olhar tudo o que foi feito desde a fundação do mundo e ter satisfação pela sua obra, nós teremos também satisfação de ver todo o esforço que nós imprimimos por uma alma que seja, e mesmo essa alma sendo a minha, vai valer a pena. Olhar para trás, é isso que o texto está dizendo. Ele vai ficar satisfeito de toda a sua obra, de todo o seu esforço, porque eu não ficaria. Valeu a pena, mesmo que seja uma só vida. Ele olha e fica satisfeito. Mas espera aí, muito mais foram lançados no inferno, mas não importa. Não é assim que o Senhor vê. Mas você conseguiu somente uma vida, uma alma. Você conseguiu somente a sua família. Vocês lutaram, e você acha que isso é muita coisa para apresentar? 2 talentos é muita coisa? É, amados. Noé apresentou para Deus, junto consigo mesmo, 8 almas. Jesus arrebanhou fora, né, os irmãos, os amados, 11 discípulos fiéis. Moisés, só Josué e Calebe. Fruto de todo o seu esforço, Josué e Calebe. É claro que a obra é de Deus, mas você acha que não é desanimador Moisés olhar e falar, gente, de tudo isso, só 2 homens? Vamos fazer uma conta aqui, não era mais fácil eu ter chegado no Egito e convencido Josué e Calebe a fugir?
Vamos fugir só nós 3 aqui, ó. Não era muito mais fácil? Agora tirar tudo isso, olha o que aconteceu, olha as pragas, olha tudo isso que aconteceu para um povo que depois pereceu. Você acha que não é desanimador Moisés chegar num ponto da vida e falar assim: Deus, tudo isso para 2 só para 2? Nós não temos ideia. Nós falamos que sabemos, porque nós conhecemos o versículo, mas nós não temos ideia o quanto vale uma alma. O que é uma alma para Deus? É por isso que Ele olha e Ele fica satisfeito por uma alma só que Ele ganhou. Aqui não é pela multidão, claro. E eu tenho absoluta certeza que o que encorajou o Senhor, que deu forças ao Senhor, foi porque Ele olhou para mim e para a tua vida, e isso o motivou a ir à cruz. Vai valer a pena todo o esforço imprimido. Olha, amados, como eu falei, a vida de Noé, olha todos esses homens, Abraão, Moisés, tudo que esses homens viveram e passaram, para chegar no fim e ter absoluta certeza que valeu a pena. E o Senhor nos fala, temos que nos esforçar, e não podemos desanimar. Todos os dias, eu preciso animar a mim mesmo. São 2 coisas que Deus não dá para nós. Vocês perceberam que depende de mim? Deus não fala assim: eu vou te animar. Todas as vezes que você dobrar o seu joelho, fala: Senhor, me enche de ânimo, e eu vou te dar ânimo. Não. Não tem fruto do Espírito assim, ânimo. Uma coisa que provém de Deus. Eu vou ter que me animar. Eu vou ter que, como a palavra de Deus diz lá em Provérbios 3:6, reconhecer Deus em todos os caminhos. Eu tenho que me esforçar para enxergar a vontade de Deus em todos os caminhos. Até quando você é preso, até quando você é negado pelos seus irmãos, até quando você é crucificado, até quando você é lançado numa ilha, como a ilha de Pátimos, em tudo nós temos que ver a mão de Deus, porque se nós não fizermos isso, nós vamos desanimar. Nós vamos começar a questionar: por que, Deus, eu nasci na família errada? Por que eu não tenho os meus sonhos realizados? Por que aquele que não é um homem justo tem? Provérbios 20 fala isso. E se você procurar em Salmos, Salmo 37:1, tem vários salmos que falam assim: não fique olhando a vida do ímpio. Não fica olhando a vida do ímpio. Se você ficar olhando para a vida do ímpio e o que ele tem, você vai desanimar, porque você acha que isso é bondade de Deus, e que Deus não está sendo bom com você. Olha o fim deles, vai ver o que está reservado para eles. E sabe por que isso não pesa no nosso coração? Sabe por que quando nós olhamos o futuro do ímpio, ainda nós achamos que é injusto? Não que ele vai viver, você não ter o que ele tem, porque nós esperamos em Cristo só nesta vida. E se Deus não faz nada por mim nesta vida, é uma decepção completa. Eu me converti, e o que mudou na minha vida? Eu continuo tendo que acordar cedo para trabalhar, pegar ônibus lotado, e faz 20 anos que eu estou servindo a Deus, e minha vida parece que está andando para trás. É isso que nós esperamos de Cristo? É isso que nós esperamos do nosso Deus? Que Ele nos dê uma vida sossegada? Ele diz assim: ore. Quem sabe você vai ser agraciado com uma vida sossegada? Pode ser que você não tenha. Não é uma regra. Converteu-se e tem uma vida sossegada. É esforço. Ter bom ânimo. Vamos abrir para encerrar lá em 1 Coríntios 15. Vamos voltar lá no 15. Primeira Coríntios 15.
Olha que versículo maravilhoso de Paulo para nós. O último versículo do capítulo 15, o versículo 58. Esse recado é para nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Duas coisas ele fala aqui: firme e constante. Presta atenção nisso. O que é firmeza? Tem alguma semelhança com o esforça-te? Quando você aplica o peso e aquilo permanece sustentando, a aplicação de força, a física diz. Firmeza com o esforça-te. Ter bom ânimo é não desanimar. Você vê o irmão que ele não tem problema. Parece que ele não passa por prova. Aliás, tem os irmãos assim, amados. Com o passar do tempo a gente aprende, né, pastor? Pode parecer coincidência que aquele irmão que nunca murmura, nunca traz problema para o pastor. Sempre é solução. Aquele que trabalha é o que você tem que mandar ir fazer mais coisas, porque ele sempre arruma tempo. Parece irônico isso. Ter bom ânimo é constante. Um dia está feliz, outro dia está bem, outro dia está mal, outro dia pode contar com ele, no outro já não conta mais com ele. É difícil contar com ele, porque tem época que ele está bem, mas tem época que ele briga, ele sai, aí ele não vem mais para a igreja, e inconstante. Desanima, anima, uma hora está bem, outra hora está ruim. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa do conselho que Moisés deu a Josué, é a mesma coisa que Deus falou para Josué também. Firme, esforça-te, tenha força, trabalha, não é fácil, permaneça, resista, isso é firmeza. E constância é assim, o mesmo ânimo, não desanima, não oscila. Aí tem hora que está bem, tem hora que está mal. O pastor fica em dúvida: será que eu dou uma responsabilidade para ele? Porque agora ele está bem, mas ele vive animando e desanimando. Aí você não sabe. Se você põe e ele larga pelo caminho, você não sabe mais o que fazer. Gangorra, inconstante. Esforça-te e tem bom ânimo, não desanima. É o mesmo ânimo, sempre, todos os dias. Constante. Quer mudar toda hora de ideia, toda hora tem uma ideia nova. Por quê? Porque eu estou fazendo e parece que não está dando certo. O número de jovens, o número de adolescentes, o número de... é o mesmo. Então muda a estratégia, vamos fazer diferente agora, vamos fazer um negócio. Continue. Quem disse que está errado? E aí você acha que você é culpado, porque a obra de Deus tem que funcionar do meu jeito. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser grande, ela tem que encher os olhos. Por isso que o Senhor diz: não desanima, porque os resultados, amados, demoram para aparecer, e muitas vezes eles estão tão camuflados, tão escondidos, é imperceptível. E você às vezes, eu não sei, obviamente, talvez aqui tenha só uma irmã ou outra que está de folga ou trocou, mas professoras de escola bíblica, tem criança que você olha e fala assim: Deus tem misericórdia, isso aqui parece que não vai dar nada, e cresce e vira uma bênção nas mãos do Senhor. E aquele que todo mundo apostava, aquela que mais memorizava os versículos, que mais falava, onde está hoje? Nós medimos a obra de Deus segundo o nosso conhecimento, aquilo que nós achamos. Não é pelo resultado que nós temos que nos dedicar, nem animar e nem desanimar. É simplesmente porque este é o caminho e nós temos que andar nele, e ponto. Pode parecer que não está dando resultado, não se importe com isso. Se você está fazendo o que é certo, se você tem se consagrado,
se os seus joelhos estão dobrados, se você tem plena certeza, se você não está se condenando naquilo que você tem feito, se você tem dúvida, pergunte: pastor, eu estou fazendo isso, está errado? Não, continua. Mas pastor, não se importe com o resultado, não se importe se o povo começa a ser grato, se o povo reconhece, se o povo está entendendo a palavra. Continue, firme, constante, esforça-te, não desanima, não oscila. É o que o Senhor tem para nós, e Ele nunca nos enganou, nunca nos enganou. E eu quero, para encerrar, dar uma mensagem não somente àqueles que estão presentes, mas às vezes a gente esquece que agora a gente tem tecnologia, né? E às vezes tem um irmão lá em Minas ouvindo, né? E nós temos que pensar também nesse sentido. Como é interessante, amados. Eu quero que você pense nisso que eu vou falar acerca da vida do pastor Dirceu. Ele trabalha, e aí nasce um fruto, a pessoa começa a florescer aqui dentro, e de repente o que acontece? Vai embora. Pastor Rui, pastor Antônio, quantas vidas? E como o Senhor nos ensina, isso é o partir do pão, é para multiplicar, porque não ia caber tudo aqui, então foi para outros lugares. E aí às vezes você começa a olhar e começa a desanimar. Olha, tem lugares aqui na frente, mas quantas vidas comeram deste pão? Quantas vidas aqui comeram e estão dando frutos em outros lugares? Nós não olhamos para isso. Por isso que nós temos que trazer todo o tempo à nossa memória aquilo que nos alimenta de fé, que traz confiança. É desta forma que nós vencemos. Irmãos aqui há mais tempo, Paulinho, Gilmar, Rafa, quantas pessoas vocês cuidaram, falaram da palavra, aconselharam, ensinaram, e cadê elas? Elas estão aí, e muitas delas estão fazendo a obra do Senhor, são fruto do nosso esforço. O nosso trabalho não é vão. E aí nós, por uma insensatez, começamos a desanimar. Mas Senhor, cadê? Estão aí, amados. Muitos dos frutos não vão ser refletidos nos pais, vão vir na semente dos filhos, e talvez eu e você nem vamos ver, mas a obra não é nossa, não precisamos ter essa vaidade, mas estão sendo lançados. Eu tenho plena convicção disso. Não sei se meu pai chegou a falar aqui alguma vez, mas eu tive um bisavô que orava pelos meus pais, pelo meu pai, pelo meu tio mais velho e pela minha tia mais velha. Lá no sul, ele orava por essas 3 crianças mais velhas do meu avô. E coincidentemente foram as 3 vidas que foram para os caminhos do Senhor. Eu sou fruto, 30 anos depois, eu sou fruto da oração dele também. Ele nem viu esse fruto aparecer. E se nós vivermos assim, amados, nós vamos desanimar. Não, eu orei, eu quero que os meninos agora, já com criança, comecem a... Não, ele morreu e ele nem viu esses frutos. Mas a obra não é dele, é do Senhor. Nós não podemos desanimar. E talvez eu seja um fruto não dele, mas talvez do meu tata, que orou e falou assim: a descendência, a semente dessas crianças serão benditas, servirão a Deus, e ele nem viu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não é pelo resultado, amados, não é pelo número, não é o quanto as pessoas estão vindo e falando: estou entendendo. O convencimento do pecado, da justiça e do juízo sobre cada um não é minha responsabilidade. Deus nunca nos cobrou isso, isso é do Espírito Santo. Da nossa parte ele fala: esforça-te e tem bom ânimo. Você não vai ver Deus cobrar ninguém. Por que você não conseguiu que ninguém se arrependesse? Ele cobra não ir, não pregar, não tentar, não fazer a obra. Ele não cobra o resultado. Percebe que quem recebe 5 talentos, quem granjeia 5, recebe a mesma graça de quem fez 2.
E de quem tivesse feito um, receberia o mesmo de Deus. O problema é não fazer, não é o quanto faz. Não é assim que o Senhor nos mede, amados. Porque o resultado é consequência dele. Quem dá o crescimento não somos nós. O que nós fazemos é semear e é regar todo dia. Mas quem faz crescer é Deus. E se não cresceu, não é problema nosso. Não é. Você não vai achar isso na Bíblia, que o crescimento é responsabilidade nossa. Às vezes pela dureza do coração não vai. Mas não depende de nós, nós temos que semear. Como está a terra, como vai receber, não está sobre a nossa responsabilidade. E muitas vezes queremos achar justificativas para isto. Está vendo? Fez tantos anos, dedicou a vida e olha lá o que conseguiu. Está vendo por que eu não faço? Ai daqueles, amados, que achar que podem dar justificativas para Deus para o comodismo. Da nossa parte o Senhor espera esforço e ânimo, firmeza e constância. É isso que o Senhor espera de nós. E tudo que nós fazemos não é vão. É um exercício de fé isso. O que o meu bisavô fez foi um exercício de fé. Ele vai ver o fruto do seu trabalho lá na eternidade. E assim como Cristo, assim como Noé, assim como Abraão, ele vai ficar satisfeito. Valeu a pena orar por eles. Eu nem sabia que ia chegar até este ponto, mas valeu a pena. Vale a pena, amados. Mas precisa se esforçar. Precisa ter calo nas mãos. Precisa trabalhar, precisa renunciar um pouco que você renuncie do teu conforto, você já vai ficar espantado do que Deus vai fazer. Um pouco, não precisa muito. Amém? Vamos orar? Deus, nós não queremos ser pesado, como um dia o Senhor colocou o rei da Babilônia, e foi achado em falta, Deus. Teve tudo para te servir, e não fez. Não queremos aqui justificar, dar desculpas pela nossa negligência, pelo nosso comodismo, mas queremos, Senhor, romper essas barreiras, e não queremos começar a fazer a Tua obra, segunda-feira eu vou começar a ser uma pessoa diferente, hoje, agora, Senhor, ao sair deste lugar. O Senhor nunca nos enganou, Deus. O Senhor nunca nos iludiu. A Tua verdade sempre esteve diante dos nossos olhos. Muitas vezes nós, Senhor, nos cegamos, simplesmente ignoramos, mas o Senhor sempre foi verdadeiro conosco. O que o Senhor espera de nós? Esforço, bom ânimo. Não há espaço para oscilar, para desânimo. Nós vivemos, Senhor, não por vista, mas naquilo que cremos. Naquilo que cremos, Deus. Ajude-nos pelo Teu Espírito Santo a ser melhores a cada dia, Deus. Não queremos, Senhor, ser conhecido como crentes que estão há 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos sentado numa mesma igreja. Nós queremos ser conhecidos pelas, Senhor, os frutos que demos, pelo trabalho, pelo esforço, para o crescimento da Tua obra e do Teu reino,
para que mais vidas possam ser alcançadas, mas frutos dignos de arrependimento, não qualquer um, frutos que permaneçam, Senhor. Pai, eu quero dar ao Senhor frutos que permaneçam, Deus. Não me permita, não me deixe perder tempo, Senhor, com frutos que não permanecem. Senhor, eu quero entregar a Ti todo o meu esforço para produzir estes frutos. Vidas que Te sirvam verdadeiramente, Senhor. Não precisamos pedir para o Senhor nos ajudar, preparar o caminho, estar à frente. Isso o Senhor há de cumprir, porque Tu és fiel. Mas, Senhor, nós não queremos ser tomados por desânimo. Ajude-nos a ver, além do tempo, pela fé, a Tua obra, Senhor. Alimentar a nossa mente daquilo que nos dá esperança, para que por fim de todas as coisas possamos olhar para trás e ficar satisfeito de todo o esforço, de toda a obra, Senhor, que o Senhor nos permitiu fazer, não para reconhecimento desta sociedade, mas em gratidão a tudo que o Senhor fez por nós. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua obra em gratidão ao que o Senhor tem feito por nós, não por galardão, não por recompensa, mas porque somos gratos a Ti, Deus. Toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor, para todos sempre, 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 Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.